Olá, pessoal! Mais um episódio do nosso Pele a Pele Talks. Estamos aqui com a nossa doutora, querida doutora Alexandra Cumani, dermatologista e tricologista. Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque ela passou por todo o processo de formação de dermato e depois ainda fez uma sub de trico. Então, assim, entende muito do assunto. E hoje a gente vai falar de um assunto... Primeiro, seja bem-vinda, né, Ale? Obrigada pelo convite mais uma vez. Você já é da casa, né? Eu então, adoro, viu? Obrigada. Ela já é da casa, então, né? Mas, assim, obrigada por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente hoje. A gente vai falar de um assunto que é um fantasma na vida das mulheres, que é a menopausa, né? Eu costumo dizer que a mulher, ela tem que se reinventar em várias fases da vida, né? Então, assim, quando ela entra na menarca, né, menstrua pela primeira vez, é uma transformação, até ela entender todo o processo hormonal, pico hormonal, TPM, enfim, né? Se entender como mulher, não mais menina. Depois na gestação e no puerpério, que é outra transformação, até você se reconhecer como mãe, sem deixar de ser mulher, as mudanças do corpo. E aí vem a última fase, que é a menopausa. Que é uma super reinvenção, né? Uma super reinvenção, né? A gente até falou disso no outro podcast com a ginecologista, o quanto a menopausa, a mulher fica com a autoestima baixa, tentando se entender, se reconhecer, enfim, e a gente quer trazer um pouco disso na questão de pele, cabelos, enfim, né? Então, na menopausa, a mulher passa por muitas mudanças, né, Ale? Sim, e assim, é fundamental que o médico, ele entenda que não só passa por todas essas fases, mas também conversar com o psicológico dela, sabe? Ver o que ela tá, porque às vezes a gente fala que a gente trata a pele, que a gente trata cabelo, mas a gente de fato não consegue entender aquela angústia que ela sente, sabe? Porque a perda de libido, ela impacta muito a mulher, a perda da autoestima, porque tem a mudança da pele, ela tem a mudança do cabelo, e ela quer usar o que ela vê no TikTok também, entendeu? Exato. Que às vezes mulheres jovens estão fazendo, porque a gente sabe que tá dominado, mas é mais por meninas e tal, de uma faixa etária até mais baixa que a nossa, entendeu? Sim. Então ela quer entrar naquela vibe, não dá, entendeu? Sim. Não dá, e assim, faz parte da gente explicar e entender aquela angústia também, e ter um pouco de paciência na conversa. Que daí entra muito, né, o que a gente estava conversando até antes de começar. As alterações hormonais acabam levando, né, a um estresse, né, a pessoa ficar mais explosiva, sem paciência, irritada, altera o sono, né? Que é fundamental para saúde mental. Para saúde mental, para cutis e para o cabelo, né? Exato. Tem a questão do ressecamento da pele, às vezes o cabelo mais seco também, né? Exato. As unhas que vão ficando mais fracas, a pele que vai ficando mais flácida, né? Então, assim, pensando um pouquinho na questão da pele, né? Na menopausa, a gente vai ter uma queda do estrogênio. Sim, que é o protagonista da história. Que é o triste, né? Tanto que quando a gente usa uma pílula, né, com o estrogênio, a gente vê uma melhora considerável da pele, do viço da pele. A mulher não consegue entender, né? Por que o estrogênio é tão importante? Mas se você lembra, nessa fase adulta, quando você joga o estrogênio, fica tudo lindo. Fica linda, né? Isso. E aí, quando a gente tem essa perda, a gente tem justamente o caminho inverso, né? Então, uma pele que vai ficar mais seca, sem viço, né? Se a gente não foi uma paciente que já fez um tratamento preventivo, a gente já vai ver muitas marcas, né, de expressão, quebra no colágeno da pele, ruguinhas, né, a flacidez, aquele bulldog, né, o jaw formando, o bigode chinês, linha da marionete já mais acentuado, porque a gente vai passando por um processo de mudanças estruturais, né, do rosto. Então, assim, a gente vai tendo reabsorção óssea, como em todos os ossos do corpo da mulher, tanto que a gente investigou osteoporose. Na menopausa isso piora, né, a questão de osteoporose, os famosos soldadinhos, né, que eles estão sempre destruindo e construindo. Aí chega na menopausa, só os soldadinhos lá destroem, cadê os construtores? Gente, é triste. E aí tem reabsorção óssea, então o zigomático, que dá estruturação aqui, vai ficando mais retificado, né? A gente tem perda do colágeno, que as metaloproteinases vão destruindo 1% ao ano, em média, a partir dos 30, mas na menopausa se intensifica, né? Mais ou menos a gente perde uns 30% de colágeno nos 2 primeiros anos de menopausa, então por isso que a mulher se sente muito envelhecida após menopausa.
A gente vai tendo uma atrofia dos músculos, né, do rosto, que vão ficando mais fracos, a gente vai tendo os ligamentos que vão ficando mais frouxos do rosto, e tudo isso vai levando a um desabamento, né, do rosto. E fora a barreira cutânea também, né, que você vai perdendo muito ácido graxo, né, de proteína, de ácido hialurônico, e a pele vai ficando aquela pele mais hidratada e propensa à irritação, né? E volto de novo, né? Todo mundo aí querendo usar um retinol, um Vitacid, sem orientação, numa pele que já tá seca e a gente não tá tratando pra tal, aí desanda. E aí pensando, isso falando de pele, né? Mas assim, pensando na parte do cabelo, como que é a sua percepção disso? Então, hoje a gente sabe, né, que com a queda do estrogênio, o estrogênio ele é fantástico para o cabelo, a gente sabe. Então, assim, a gente tem um afinamento desse fio, não só por conta da baixa de estrogênio, mas também porque a mulher tem uma sensibilidade maior ao androgênio. Não que ela tenha aumento de testosterona, mas em certas partes do corpo ela tem esse aumento de sensibilidade. Tanto é que a gente vê que nas nossas mães, por exemplo, que elas têm um pouquinho já de pelificação nessa região, na área do bigode, que elas costumam tirar mais, o pelo vai ficando mais grosso por conta dessa avidade. E aí, a testosterona, então, ela faz o estrago dela lá no cabelo, porque quem tem a genética, ela acaba acentuando a alopecia androgenética, então o cabelo vai ficando mais fino. E aí, somado a isso, o estrogênio baixo, que o estrogênio, ele é bom e ele faz, né? Ele sempre aumenta essa fase de crescimento do fio. E aí, quando a gente tem a baixa, o fio vai crescendo cada vez, o tempo vai ficando cada vez mais curto. Então, ele vai levando o cabelo da fase de crescimento à fase de parada da telógena, né? Que a gente chama, né, aqui nos estudos, né? E ele cai mais. Ele perde volume. E aí, junto disso, porque aí tem também, né, a questão do que a gente trata do couro cabeludo, porque na menopausa o couro cabeludo, assim como a pele, ele fica mais sensível. Por quê? A gente não sabe, mas ele tem um problema de microvascularização. Então a vascularização, ela vai ficando mais deficiente e junto disso a gente tem uma microinflamação nesse couro. Então é muito comum que a mulher comece a sentir não só o ressecamento e ela vai esparçar essas lavagens dela, como também um sintoma que a gente fala que é um nome que é a tricodínia, que é um aumento de sensibilidade e dor nesse couro cabeludo. E essa microinflamação também, ela não ajuda, né? Porque o cabelo, o fiozinho, não quer ficar lá onde está inflamado, então ele vai e cai. Então a gente vê muitas mulheres reclamando dessa queda, perda de volume, e elas querem entender por quê. Tem como diferenciar a alopecia androgenética de uma alopecia senil? Às vezes é muito complicado se diferenciar uma da outra. Elas são bem parecidas, assim, né, no decorrer, mas a gente consegue, assim, como fala a gente, prospectivo, né, da gente acompanhar essa paciente, a gente vê de 3 em 3 meses com a tricoscopia, que é a avaliação do couro, a gente consegue entender e diferenciar uma da outra. E aí, claro que as medicações são completamente diferentes, e aí entra a importância da gente entender por que essa paciente tem que fazer ou não a reposição hormonal. E aí, reposição hormonal totalmente diferente de chip da beleza, tá, gente? Vamos diferenciar isso, é importante. Né? Porque a gente recebe, às vezes, mulheres já menopausadas com quadro de acne, de alopecia androgenética, falando que estão fazendo reposição hormonal, só que quando você vai ver não é uma reposição hormonal, é um chip da beleza. Que tem muito, por exemplo, testosterona. E a mulher, claro que o nosso entendimento como dermatologista é um pouco limitado. Sim. Mas a gente conversando com as outras áreas, com a nossa gineco aqui da clínica principalmente, que vai atuar em conjunto comigo agora nessa área, a gente sabe que ela tem indicação de usar a testosterona tópica e tudo, quando ela tem essa diminuição desse libido. A gente não pode deixar passar. E também, é por isso o entendimento. Eu não posso falar com ela simplesmente, pois pare de usar essa testosterona que é ruim pro seu cabelo e pronto. Sem entender que essa mulher em casa, ela pode estar tendo uma diminuição de libido e isso tá afetando muito a vida dela. Casamento, né? Tudo. Você estava até falando que saiu na Vogue, né? É aquela notícia, né, que tá tendo muito mais os divórcios das menopausadas, né? Porque o homem também passa pela adrenarca dele, né? Tá tendo aquela diminuição de hormônio, a crise de meia-idade, e aí junta com a irritabilidade da mulher, e é tudo aquilo. Exato, e aí a mulher já não tá feliz com ela mesma, não consegue ser feliz no casamento, então acaba
levando aí para um divórcio. E assim, uma coisa que você fala assim, é só uma reposição hormonal. E não, isso pode mudar a vida, pode virar a chavinha, né? Muda, retarda também, né, a questão da pele, retarda a questão da perda do cabelo. Não é para fazer para todo mundo, tem as indicações corretas e claro que a gineco vai atuar melhor nisso, mas a gente tem que entender e às vezes até indicar um pouco para elas. Porque tem muitas que vêm pra gente e nem sabem da terapia de reposição hormonal. Não sabe, tem janela pra entrar com a terapia de reposição hormonal. Então, assim, só pra ficar claro, a terapia de reposição hormonal, não necessariamente ela vai ter só a testosterona, né? Muito pelo contrário, a reposição ideal seria com estrógeno, e né? progestágeno. E progestágeno. Se ela tiver o útero, claro, não tiver tirado, tudo. E o chip da beleza, né, que muitas vezes vocês vêm falando que fazem a reposição hormonal com o chip da beleza. Geralmente, ele vem lotado de testosterona, de andrógenos, né? Então, vão ser ações completamente diferentes, né? Claro que nem ela falou, queda de libido é uma indicação absoluta para testosterona, né? Mas se a gente for pensar na questão do couro cabeludo, do cabelo, da pele, tudo isso, você entrar só com testosterona, você vai sim ter um afinamento, vai piorar, vai ter a questão pode ter a questão de acne, então tem que avaliar muito bem, por isso que a gineco é tão importante nesse momento, como vai ser feita essa terapia de reposição hormonal, né? E da gente conversar também entre uma médica e outra, porque a gente tem que alinhar bem, assim, o que tá o melhor explicar da nossa parte, né? Olha, não queria que fizesse, e ela também, não, eu preciso fazer. Exato. E aí você tem que sentar com a paciente e alinhar. Exato. Olha, o seu resultado não vai ser tão bom quanto a sua coleguinha que não tá usando. Exato. Mas é importante para você por conta disso, disso e disso. E aí a gente segue junto, né? Assim, mas clinicamente falando, a alopecia senil é muito parecida com a androgenética. Sim, assim, sim. Você vai ter aquele afinamento dos fios, esparçamento entre os fios, perda de volume. Vai começar a ver o couro cabeludo mais visível. Exato. E aí a gente tem que entrar não só com as medicações e terapias injetáveis, mas a gente falar de um assunto importante que é o hair care, né? De a gente mudar totalmente. Muda completamente o tratamento de um para o outro. E a menopausa por si só já traz... Você tem que fazer mudanças também no seu hair care, né? Sim, a menopausa. A gente sempre faz aqui, né? Com os pacientes daqui, a gente tem um cuidado da gente montar um cuidado com o couro cabeludo e também com os fios. E aí, essa mulher menopausada, a gente tem que pensar, como tem aquela mudança toda do couro cabeludo, da microinflamação, é importante que a gente oriente por boca, né? Sim. Os nutracêuticos, não as gominhas, os nutracêuticos, que a gente... da gente orientar, manipular para ela tomar isso, vai ser muito importante nessa fase. E da gente também cuidar, por exemplo, o couro cabeludo dela tem uma microinflamação, mas ele é muito ressecado. Então, da gente usar até óleos que são importantes, que vão, óleos específicos para esse couro cabeludo, com algumas substâncias calmantes, sabe? Anti-inflamatórias, que vão ser muito importantes. Orientar sempre, assim, como ela vai esparçar a lavagem. A gente tem que dar um pré-shampoo, por exemplo, com uma limpeza ideal, calmante, mas também mais limpante, para evitar uma dermatite seborreica, por exemplo. Sim. Né? Então, tudo a gente vai ter que dosar. E pensando no fio, a gente tem que pensar que a mulher, às vezes, não quer ter o cabelo grisalho. Né? E daí ela vai no salão e muitas vezes ela não entende que ela é só retocar a raiz e muitas vezes ela vai fazendo as químicas de descoloração, de fazendo luz atrás de luz e isso quebra muito um cabelo. Alisamento. E aí quer juntar, né? A descoloração com o alisamento. Daí a gente tem que escolher nossas batalhas, mas tudo bem, né? É um ou outro, mas quando tem que fazer os dois, pelo menos que não faça no mesmo dia, dê o intervalo correto, entenda qual que é a melhor química, o alisamento que ela faz junto com essa descoloração, porque tem uns que fazem realmente a quebra química do cabelo todinho. Olha então, de conversar com o dermato e da gente entender, indicar um salão que seja sério nisso, não faça, por exemplo, o formol, o ácido glioxílico que foi contraindicado pela Anvisa. A Anvisa tá tirando ele do mercado agora. Então, da gente ter todo esse cuidado com ela. E aí, pensando nesse cabelo que já tá um pouco quimicamente, né? Alterado. Da gente fazer um hair care com mais reconstrução, sabe?
máscaras mais reconstrutoras, pensando, associar com muitas máscaras de silicone para devolver aquele brilho que ela tá perdendo. E também óleos, né? Eu gosto muito dessa coisa do óleo. Para mim ele é fundamental e querido. E agora o nosso óleo aqui da clínica tá incrível, que particularmente eu ajudei a montar também. Ajudou. Toda a linha de hair care foi a Lê que e ele tá maravilhoso, tá. super leve, mas também tem bastante silicone, que é uma coisa que eu gosto. Sim. E assim, você falou do cabelo grisalho, isso é uma queixa muito comum, né, no consultório. Quando o cabelo começa a ficar grisalho, ele muda a textura, né? Fica mais poroso, assim. Ele fica mais poroso na sua estrutura, né? Então... Hoje a gente tem até na L'Oréal mesmo, né, na Vela, produtos específicos para o cabelo grisalho. Porque é completamente diferente, às vezes para preencher essas porosidades. Sim, também. Como que vai limpar, não pode ser uma coisa muito limpante. Tem que ter, por exemplo, polímero, silicone, é importante. Para dar um aspecto melhor para esse cabelo, sim, né? A gente tem que tratar. Que lindo, né? Eu acho super elegante. Assim, mulheres que assumem o grisalho. Eu também. Eu acho que o duro é a fase de transição. Sim. Sabe? Agora você vê aquela mulher com long bob, toda empoderada, com um grisalho bem... Não tá amarelado, tá aquele acinzentado, bonito. Nossa, acho chique. Eu acho chique também. Mas assim, a fase de transição ali é muito difícil, né? E daí a gente conversa na consulta, é isso mesmo. Vai... Tenha fé que vai ficar bom e tamo aí pra isso. E aí a gente tratar desse cabelo que ele, né, imagina, você tá com o cabelo quimicamente tratado, aí vai nascendo grisalho, aí dá aquele desespero. Igual a transição capilar mesmo, da química. Então você tem que sempre frisando, confia no processo que vai dar certo. E tá tudo bem se não der, sabe? Tá tudo bem se voltar e tá tudo bem. Tá tudo bem, mas a gente tá aí pra apoiar. E... uma pergunta que acho que todas as mulheres que estão vendo aí gostariam de fazer pra você, Alê. Tem como reverter cabelo branco? Olha, pelos estudos não tem nada cientificamente assim muito robusto da gente falar assim, olha, isso daqui funciona mesmo. A gente sabe que tem algumas vitaminas e tudo que são caríssimas, mas que não tem estudos respaldo que elas vão deixar, assim, né, vão reverter. Então, ao meu ver, por enquanto é a tinta mesmo. É tinta, né? Tinta. Se fosse assim, as dermatos não gastavam com tinta, gente. Então. E a gente gasta rios de dinheiro com muito. E é muito, né? E assim, é porque vem, né, muitos pacientes perguntando, falaram que se eu tomar tal coisa, reverte. Ou, falaram que lançou um shampoo que consegue reverter e nananã. Gente, então, eu sempre falo da questão do shampoo, né? A pele do couro cabeludo, ela é grossa. A gente mesmo, quando vai fazer cirurgia, a gente vê. Você pensa, uma coisa que vai ficar 30 segundos no seu couro cabeludo, não tem a penetração lá no bulbo, onde tá produzindo a melanina, né? Então, parcimônia. Então, bom senso, né? Bom senso. É que eu acho que o desespero é tanto, às vezes, que... né? É ruim, né? A gente quer acreditar, né? Mas hoje tem os tonalizantes que a gente faz em casa, que eu sempre indico. Aqueles da L'Oréal, que naquela situação de desespero não deu pra ir no salão, não deu... O spray ajuda bastante. O spray, né? É, aquele que faz em casa mesmo. Olha, que bom. Vou comprar desse. Super indico. Minha mãe sempre usa. É que eu não tenho uma técnica. Falaram pra mim também que tem um blush. Isso, que tá usando agora, que pinta só os cabelinhos brancos. E aí também falaram que tem uma técnica pra usar, pra não ficar marcado. Isso é no salão mais, né? Mas, que você tava falando da maquiagem, spray. Como se fosse uma maquiagem do spray. Isso, não, você tem que fazer o spray de longe e depois você ir penteando. Tá. E tampar a região da testa, né? Porque mancha. Tá, e aí pensando aí em tratamentos que a gente tem, tanto para alopecia senil, quanto para alopecia androgenética, né? O que você mais faz? O que você vê mais resultado? Olha, primeira coisa que a gente tem que saber, né? Que eu gosto muito de optar pelas terapias regenerativas nesse momento. E para queda de cabelo, é uma coisa muito importante a terapia regenerativa hoje, a gente tem ótimos resultados. Mas não esquecer que, como a paciente como um todo está tendo esse déficit nutricional, a gente sempre tem que pedir exames contínuos, né, pra gente entender os níveis de vitamina. Porque você pensa, né, é uma coisa extraída do próprio corpo. Se não tiver com os níveis nutricionais muito adequados, não vai adiantar tanto. Exato. Então a gente tem que ter essa ciência. E aí você falou, né, da dosagem de exames e tal. É uma questão que é importante também, mesmo para qualquer queda de cabelo, né? Total. Avaliar
questão de anemia, ferro, ferritina, a vitamina B, suplementação, vitamina D, B12. Tem algumas coisas que eu vejo as pessoas pedindo que eu não peço tanto, mas o basicão que tem estudo a gente sempre pede, suplementa e dá certo. E melhora, né? Melhora, muito. E aí você opta por terapias regenerativas, como por exemplo plasma rico em plaqueta? Sim, gosto, muito. Muito. Dos exossomos, né? Os nossos que a gente tá fazendo. Gosto muito. E aí a gente tem mesoterapia com minoxidil. Que a gente gosta de fazer e tem bastante resultado. Que você pensa que a gente alonga a fase de crescimento, né? E aí é super interessante. E aí, questão de tratamento mais conservador, sem ser procedimento. Os tratamentos orais são interessantes, né? A gente gosta de fazer o injetável junto para acelerar essa recuperação. Sim, para dar aquele boom. Exato, mas a terapia oral, ela vai muito bem, tem ótimas respostas também. E você chega a usar antiandrogênicos? Quando mulheres? Necessário, muitas vezes, mas é sempre avaliando a questão sistêmica, a mulher como um todo. Como que tá a vida, como que tá o libido, como que tá em casa, tá tudo bem? Vamos conversar sobre essa questão psicológica. Tá. Porque seria do finasterida, do tasterida, tudo isso, Ou né? Espiro, Espiro. E aí você tem que fazer também uma avaliação a questão de histórico, né? De câncer, mama, tudo isso, né, gente? Tem tudo um checklist antes da gente pensar em qualquer coisa na consulta. Até às vezes você pede eletro também. Eu peço sempre, eu prefiro. É sempre melhor pecar pelo excesso, né? Sempre, penso nisso também. Tá. Então, porque a gente às vezes fala, as pessoas veem no TikTok, comecei a usar isso, e aí começa por conta própria, mas não sabe que na consulta a gente tem uma série de um checklist para preencher antes de pensar em alguma medicação. Exato. E são medicações assim que não precisa de receita, né? Esse que é o problema, Esse né? que é o problema. É um grande problema hoje, nossa. Tá, e aí pra gente finalizar, Lê, pensando aí num hair care, né? O que você considera uma rotina, um cronograma capilar legal para uma mulher menopausada? Olha, eu gosto muito de máscaras reconstrutoras, né? Absolute Repair hoje é uma das minhas preferidas, mas tem as grandes coreanas, né, que vieram tomando o mercado hoje, né? A gente tem a Fino, que é muito boa, que ela... eu tô adorando. Eu nunca sei falar o nome dela muito corretamente, mas Elisaveca, que é aquela Sim. do cabelinho todo arrepiado, Cersei, eu gosto muito. Eu também não sei como que fala. Ela é muito rica de óleos e aí é uma ótima associação, gosto muito dela. Gosto muito da do Própolis, da Kerasis, que veio com força, né? Que ganhou o TikTok. Gosto muito dela também. Mas eu acho que ainda a Elisaveca, ela é mais reconstrutora. Mais densa, né? Mais pesada. E aí usa todo dia? Não. As reconstrutoras normalmente uma vez por semana, 2 no máximo. Pensando que essa mulher ainda vai lavar o cabelo 3 vezes na semana por conta de um couro cabeludo, às vezes mais ressecado, apenas uma. E vale a pena ela investir em shampoo? Sim, gosto. Tem alguns que eu gosto, que é o meu preferido, você já sabe, né? O da Gin. Sim. Eu acho que ele tem polímero, ele dá uma engrossada aqui nessa região onde ela sente que tá tendo região de falha. Então, a gente vê um volume um pouco maior nessa região. É como se fosse um densificador, que eu gosto muito. E eu gosto, assim, não só de limpantes. Pensar que o shampoo tem que limpar, tem mesmo. Mas a gente tem que ter aquele shampoo não só para esturricar o couro cabeludo, porque ele tá muito sensível. E então que tenha, por exemplo, ativos calmantes. Às Acho. vezes elaborar um pré-shampoo, que nem você falou, né? Para essas mulheres que têm essa sensibilidade maior. Incentivar ela, entendeu? Faça o pré-shampoo, passa e vai pra academia. Já tá embutido na receita, né? Tá embutido. Aplicar 15 minutos antes de ir na academia. Não é pra fazer uma atividade doméstica, fazer uma comida e esperar, é pra ir pra academia. Exato. E assim, shampoos para cabelos grisalhos, faz diferença? Eu gosto muito das opções que tem da L'Oréal. Tá. Gosto muito. Que é aquele matizador, né? Que Sim, dá um efeito menos amarelado pro branco. Esse mesmo que eu gosto. Tá. Mas também não dá pra usar muito, porque senão fica aquele cabelo meio roxo, né? Não dá meio essa azul. Intercalada, né? Eu gosto sempre associar 2 shampoos e 2 máscaras, conforme a necessidade do fio. Se é quimicamente tratado, se tá mais grisalho. E acidificante, você acha que vale a pena ela investir? Nessa época, sim. O acidificante sempre é uma pra boa. todo mundo, eu né? adoro. Um coringa, né? Adoro. Eu adoro também. Ela que me ensinou a usar e assim, eu não consigo ficar sem, gente. O cabelo é outro, experimentem. E pra finalizar, a questão de leave-in, óleo.
O óleo pra mim, quando é um cabelo mais grisalho, eu até opto por não ser o leave-in, o óleo aquele que eu gosto do Vela Light, aquele transparente. Vai ser mais pesado. Gosto até do outro, sabe? Que é o... mais douradinho. É o dourado, que eu não, né? É o Vela normal. Gosto bem dele, sabe? E o leave-in que eu tô gostando muito para pessoas que são quimicamente tratadas e falam, não consigo, tem que usar secador, tem que usar chapinha. O liso dos sonhos cai muito bem, né? Igual aquele WOW que tem, que é importado. Mas também meus preferidos continuam, da Unique One, que vem em creme, esse aí sabe? é velho de guerra. É velho de guerra e maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa, adoro. Então tá, Lê, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Pelas informações, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não seguem a doutora Lê, sigam. Qual que é o seu Insta, Lê? alexandracumani.dermato. E se você ainda não me segue, me sigam, doutora Patrícia Jacob. E se ainda não estão inscritos no canal, que eu não acredito que ainda não está inscrito, se inscrevam para não perder nada, que a gente tem muito conteúdo bacana para você.